Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para a nossa segunda parte de Brasil República. Logo no início da República, o que é que aconteceu, professor? O que é que se deu? Como é que as coisas estavam acontecendo, cara? Como é que as coisas estavam acontecendo ali? Então nós iremos ver agora no Se Liga Nessa História. Bom, as coisas que estavam acontecendo no Brasil República logo no início eram muito loucas, cara. Primeiro que nós estávamos tendo aí uma transição, uma mudança de governo. Ou seja, nós estávamos saindo de uma monarquia para uma república. E que isso traz uma grande diferença. O Dom Pedro II tinha saído do poder, todo mundo já tinha colocado Deodoro para ciscar da cadeira imperial. E aí agora nós tínhamos Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente militar no Brasil. Bom, ao tomar o poder, o Deodoro ele convoca uma Assembleia Constituinte com grupos e representantes sociais que ajudaram ele a dar o golpe e instalar a República no Brasil. Bom, essa Assembleia Constituinte, ela fez a primeira Constituição da República em 1891. Essa Constituição, ela estabelecia alguns pontos muito importantes. Vejamos. Primeiro ponto, as províncias começaram a ser chamadas de estados. E o nosso Brasil, como ele tinha as leis que eram com base nos Estados Unidos, começou a chamar de Brasil dos Estados Unidos. Segundo, o poder dos estados, ou seja, do estado, ele foi dividido como até hoje nós conhecemos. Poder executivo, legislativo e judiciário. O mandato do presidente teria que ser apenas de 4 anos e ele não podia ser reeleito novamente. Próximo. As eleições, elas não eram secretas. Sim, o voto era aberto, significa que não podia ser secreto. Assim, o que acontece? As pessoas que não podiam votar eram menores de 21 anos, mulheres não podiam votar, mendigos não podiam também, soldados e alguns religiosos não podiam votar. Nossa, como a nossa república, que tem um sentido de coisa pública, de democracia, era tão democrática, não é verdade? Sei que não. Bom, professor, mas o que foi a política dos governadores? Até hoje nós temos isso, viu? Vamos ver como foi isso? Bom, para começar, a política dos governadores nada mais nada menos era do que uma política que foi idealizada por Campos Salles, um dos nossos presidentes que temos a partir de 1894. E Campos Salles, ele fez com que essa política fosse um compromisso do presidente com os governadores de estados também fazendo alianças políticas com governos municipais, com prefeitos. E esses prefeitos, claro, eles terão como aliança os coronéis, e assim os coronéis tinham os jagunços como aliança muito forte, porque era quem pressionava também os eleitores para que pudessem votar em todos esses. Então, como era essa política, certo? O prefeito, ele queria, de alguma forma, ter um poder, prestígio social naquele determinado lugar. Ele fazia com que aqueles coronéis que estavam fortes e aliados a ele, ele também querendo poder, pudesse de alguma forma dar uma ajudinha. E essa ajudinha era justamente fazer com que os eleitores do seu curral eleitoral pudessem votar neles. Assim, os eleitores foram forçados, muitas das vezes, já que o voto não era secreto, a votar naquele candidato por conta de trocas de barganhas, de serviços que eram prestados em troca de voto. Assim, quando os jagunços que faziam a força de colocar esses eleitores obrigatoriamente para votar nos seus prefeitos ou nos seus governadores dos estados ou no presidente, assim o eleitor ele ia forçado igual um burro que estava ali apenas para poder fazer o desejo
de seus candidatos. Assim, os deputados também conseguiam muito poder e força pelos prefeitos que ajudavam eles muito. Também o presidente dava uma grande força e prestígio social forte para os governadores dos estados, fazendo com que eles trocassem através de cargos políticos, através inclusive de mudança de funções, entre outros privilégios. A política café com leite foi uma política baseada no revezamento entre estados no poder. Ou seja, nós tivemos aí por muito tempo, no início da República, 2 estados que estavam tendo maior poder, não só econômico, mas político, religioso e etc. Ou seja, que era São Paulo, que era grande produtor e exportador de café, e Minas Gerais, que era grande exportador e produtor de leite. Ou seja, o nome dessa política formou-se de chamada café com leite. Mas havia entre não só São Paulo, mas como Minas Gerais, alianças com outros estados e que uma hora ou outra faziam um revezamento político. Uma hora tinha um presidente de Minas Gerais, outra hora tinha um presidente de São Paulo, que se revezavam no poder. Vou ali tomar meu cafezinho. Mas você sabia que o Brasil já foi o maior exportador de café no Brasil? Inclusive, no início do século XX, o Brasil era o que tinha maior produção de café. Cara, isso é muita coisa. Inclusive, um dos maiores produtos que o Brasil exportava era o café. Claro que tinha outros produtos, mas o café era o que dava maior riqueza para a nossa nação. E os cafeicultores adoravam isso, porque eles eram os grandes detentores desse produto. Além disso, o Brasil ele começou a receber grandes investimentos estrangeiros, sobretudo da Inglaterra. Assim, o nosso Brasil ele começou a ter uma grande entrada e começou-se a ter instalação de indústrias no Brasil. Só que essas indústrias ainda não eram indústrias enormes, eram pequenas fábricas onde muitas pessoas começaram a trabalhar nelas para produzir produtos que eram utilizados no dia a dia da sociedade. Só que aí chegaram muitos imigrantes de outros lugares. Assim também, o nosso Brasil ele começava a se modernizar, se urbanizar, seguindo os modelos franceses, italianos, europeus da época. Bom, isso tudo porque o Brasil queria dar uma boa impressão para os estrangeiros. O nosso Brasil, no início da República, ele recebeu uma grande quantidade de imigrantes. Esses imigrantes, eles vieram para substituir a mão de obra escrava de muitos negros na condição de escravos. Só que também não era só por isso que eles vieram. É porque teve uma política muito forte e higienista do governo na época de tentar embranquecer a população, de fazer com que o nosso Brasil tivesse nos moldes europeus. As reformas urbanas, elas fizeram com que muitas das populações desfavorecidas que moravam no centro das cidades, elas fossem expulsas desses lugares. Muitas que resistissem teriam que pagar indenizações. Tudo isso por um projeto de, não só de urbanizar, mas de embranquecer a população, tirando muitos negros dos centros. Muitos foram marginalizados, foram para a margem das cidades. Assim, foi criado as primeiras favelas, morros no Brasil. A revolta da vacina, ela ocorreu mais ou menos em 1904, quando um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz, ele foi nomeado pelo governo para combater as doenças que estavam ocorrendo naquele período. Lembrando que o Brasil ele ainda não tinha saneamento básico, né? Ele tinha diversos problemas ainda que a população passava. E aí, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, ele fez uma lei
que tornava obrigatória essa vacina e inclusive utilizou de forças policiais para que fizesse o uso dessa vacina. Só que tinha um problema